Olá, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Então, nós estamos indo aqui para o nosso segundo episódio da nossa série de devocionais, devocionais rápidas, devocionais de 10 minutos, tá? Então, assim, o tema da nossa série aqui é tempos de provações. Então, na série passada, no vídeo passado, se você não viu esse vídeo aqui, é importante que você volte e veja o vídeo que antecede esse. Nós falamos ali um pouco acerca do deserto. Vocês estão lembrados disso? Vocês lembram que a gente conversou sobre as dificuldades do deserto, sobre que o deserto ele é a escola da fé, que todos aqueles que são discípulos de Jesus uma hora ou outra eles terão que enfrentar o deserto na sua vida. Bom, mas vamos lá. Então hoje nós vamos falar acerca de conhecendo o tempo. Meu nome é William Santos e vem comigo. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 32, que ele fala assim para a gente: 2 filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. Então a gente começa a perceber aqui como que é importante a gente perceber o tempo de Deus. Como que é importante a gente tentar discernir aquilo que Deus está querendo nos mostrar no tempo, né, o qual nós estamos incluídos. Então é importante que a gente aprenda a saber o que Deus ele está querendo falar para cada um de nós, né, em tempos de dificuldade, em tempos de lutas, nesse tempo que a gente está vivendo aqui agora. É importante a gente se perguntar o que Deus ele está querendo nos ensinar. Isso, a gente pode ilustrar isso de uma forma muito simples. É só você olhar para um agricultor. Um agricultor, ele planta na hora certa e ele colhe na hora certa. O que acontece com um agricultor que não consegue discernir o tempo certo para o plantio e o tempo certo para a colheita? Ou pior, você já parou para pensar se ele, na época de colher, ele fosse plantar e na época de plantar ele resolvesse colher? Então ele sairia daquela situação completamente frustrado. Então é importante que a gente aprenda a observar o tempo que nós estamos vivendo. Então esse agricultor, para ele poder, digamos assim, usufruir de tudo aquilo que o nosso Criador ele coloca ao seu dispor, ele sabe a hora certa das coisas. Ele conseguiu o quê? Discernir o tempo certo. E a mesma coisa acontece com a igreja. A igreja, ela tem que aprender, ou ela precisa aprimorar, digamos assim, essa capacidade de entender o momento que ela está passando. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que depois que passar toda essa crise que nós estamos vivenciando aqui, você acha que a igreja vai ser a mesma? Você já parou para pensar quando sair a primeira notícia do jornal que o Brasil ele já não está mais em quarentena e o Brasil está livre do coronavírus? Então todos podem retornar às suas atividades normais. Eu pergunto para você, que tipo de crente, de cristão que você vai ser depois dessa quarentena? Será que depois dessa quarentena você vai tratar a igreja, o momento da adoração, o louvor, as amizades, os seus parentes, os seus filhos, seus pais, da mesma forma como você tratava antes? Não. Eu não acredito que você vai ser a mesma pessoa depois dessa crise.
Da mesma forma que a igreja também vai passar por um processo de mudança depois dessa crise. Que cada um de nós estejamos prontos para poder colher, para poder saber que muitas pessoas, mas muitas pessoas, depois do coronavírus, elas vão começar a se perguntar o que é a vida? Qual que é o objetivo da minha vida? Para que eu fui criado? Será que você foi criado só para poder ficar passando por crise? Ou será que existe uma razão maior da sua existência? Será que você foi criado por Deus só para poder acordar cedo, trabalhar, estudar, pagar conta, dormir, acordar, estudar e pagar conta? Ou existe um propósito maior na nossa criação? Eu estou fazendo esse tipo de pergunta para a gente começar a discernir o nosso tempo, a fase que nós estamos passando. E para que a gente possa conseguir discernir o tempo que nós estamos passando, nós precisamos saber quem que nós somos. Quando nós olhamos ali que Deus promoveu ali uma libertação social para aqueles hebreus que estavam sendo escravizados pelo Egito, e eles foram conduzidos pelo próprio Deus através da liderança de Moisés até o deserto. E lá no deserto, Deus começa a promover outro tipo de libertação, uma libertação espiritual. Eu não sei se você conhece a história de Números 13, mas lá há um relato de Moisés enviando espias para poder olhar a terra prometida. E quando eles voltam, apenas 2 pessoas conseguem dar um relatório de acordo com a vontade de Deus, que foi Caleb e foi Josué. Os outros 10, eles aterrorizaram o povo. Eles infamaram a terra, fala o versículo, com notícia ruim, com coisa ruim, com baixo astral. E é o que aconteceu? O povo não quis subir para poder guerrear, para poder conquistar a terra prometida. Então Deus reconduziu eles para o deserto, eles ficaram mais um tempo lá no deserto. Toda aquela geração morreu, menos Caleb e Josué. E aí sim eles conseguiram entrar na terra prometida. Então, para a gente poder discernir o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos saber quem que nós somos em Deus. Quem que é você em Deus? Qual que é a sua identidade em Deus? Então, quando você conseguir responder isso, você vai entender, não, peraí, eu vou conseguir fazer uma leitura do tempo que eu estou vivendo. Então, como eu disse para vocês, nós somos o povo de Deus. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos remidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele morreu por cada um de nós, pelos seus eleitos. Então, na qualidade de eleitos e de discípulos do Senhor, nós devemos entender que há um tempo para todas as coisas. O tempo que nós estamos presenciando e vivenciando não é um tempo fácil, é um tempo complicado. Mas o Senhor há de ter o melhor para cada um de nós. Deus, ele está preparando vasos úteis para o seu serviço. Homens e mulheres de fibra, homens e mulheres que não se sentem derrotados por qualquer dificuldade que se apresenta diante deles. Então, esse tempo que nós estamos vivendo deve ser um tempo não de incerteza, como está sendo pulverizado nas redes sociais. Tudo bem, para eles que não conhecem a Cristo, é natural. A gente até espera isso. Mas agora, para aqueles que são do Senhor, não. Esse é um tempo de certeza de que todos nós estamos guardados nas mãos de Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Um grande abraço. Até mais.